Prata da Casa. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora o programa Prata da Casa. O Prata da Casa é um programa produzido pela Rádio UFSCar e que tem como objetivo, como finalidade, dialogar com os músicos da nossa cidade dos mais variados estilos. O que nós pretendemos evidenciar, obviamente, é a riqueza que São Carlos tem na sua cena cultural, não somente na música, na arte, no artesanato, de alimentação, etc, etc, etc. Gostaria de, antes de apresentar o meu convidado deste dia, lembrá-los que você pode acompanhar a nossa programação a partir de baixar o aplicativo da Rádio Fiscar, que é extremamente funcional e ajuda também a concorrer a vários sorteios, além de poder acompanhar os podcasts de toda a programação da Rádio Fiscar. Muito bem, dito isso, eu vou apresentar então o meu convidado, que é o queridíssimo músico André de Souza. André. Olá, Ronaldo, obrigado. Bem-vindo, irmão, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar com o André fazendo um som para nós. Roxinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão pra poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincava. Roxinol me ensinou que é só não temer. Cantor se hospedou em mim. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos roxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos roxinóis. Obrigado, Ronaldinho. Maravilhoso. André, eu estava te escutando e recordando. Tu lembra dos festivais MPB 80, 81, 82? Eu te escuto, isso não é de agora, mas eu te escuto, eu lembro a vibe sonora daqueles festivais, sabe? É muito legal, né, aqui. Fica muito vivo na minha cabeça essa lembrança, tia. Lembro do Oswaldo Montenegro, Raimundo Sodré e a Massa, enfim, canções eternizadas, né? não há como esquecê-las. E aí eu vou te fazer uma pergunta. É óbvio, tia, que eu não parto da ideia de que existe uma arte melhor elaborada e uma arte chula. Não é nesse sentido a minha pergunta. Mas tu trabalha com uma concepção musical mais elaborada, tanto em termos de notas quanto na poética das letras. Tá. Nesse sentido, eu te perguntaria o seguinte: se nós pensarmos em termos de mercado de consumo, de arte como um produto de consumo, não necessariamente do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista do que interessa as pessoas escutarem, eu te perguntaria o seguinte:
uma música mais elaborada, tanto na construção das melodias, das harmonias, quanto no desenvolvimento de uma letra, de uma poética, enfim, mais rebuscada, mais sofisticada. Qual é o espaço para esse tipo de música hoje, na tua experiência, não só como músico, tá? Apesar que você não é só músico, eu sei que tu também é engenheiro, não é? Como engenheiro que consome produtos culturais, não é? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê essa relação de uma arte, enfim, com um grau de sofisticação maior? Olha, o espaço midiático é quase zero, né? Então, ter programas como o seu, isso daí é um oásis no meio do deserto, decididamente. Agora, o que acontece é o seguinte, eu suponho que, como a gente tem uma carreira longa, eu construí uma... Então, quer dizer, por exemplo, tem um espaço para essa música mais elaborada, mas só que a pessoa ela tem que buscar. E o lance de ter uma carreira longa, de ter um monte de gente que diga, olha, aquele cara faz isso, olha, aquele cara faz... Então, quer dizer, o que aconteceu foi isso. As pessoas que buscam esse tipo de música vêm atrás da gente. E quando a gente não pode fazer, a gente indica outras pessoas. Então esse mercado existe, mas ele está ali. Né? Ele não é uma coisa assim, então quer dizer, a pessoa ela vem te buscar porque... Não, ela ouviu em algum lugar, ela pegou a indicação de alguém, ela foi atrás mesmo. Porque ela quer isso, embora é difícil para ela ver assim, olha, eu vi aquilo na rádio X. É difícil hoje em dia. Claro, é possível? Claro. É, mas é difícil. Mas ela vai buscar de alguma forma. Assim como, por exemplo, as pessoas falam, nós estamos num momento em que há o número de compositores legais caiu e tal. Não é verdade, né? Eu conheço compositores extraordinários, mas que eles não aparecem hoje. A gente está num outro momento, né? Outra vibe, como você disse. Perfeito. E é isso. Agora, por exemplo, suponhamos que um cara está começando agora a carreira dele, então ele vai precisar dessas indicações que eu citei. Ou então é difícil mesmo. Claro. Fala assim, você não faz tal estilo? Não, eu faço o outro assim. Então fica... Pode crer. Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem pessoal. Eu sei que nós temos uma paixão comum, que é o Milton Nascimento. Por isso que eu iniciei com ele. Indiscutivelmente, isso é mais um ponto que nos une, não é? Mas, além do Milton, quais são as tuas outras influências? Tu faz um som que é um MPB. Exato. Mesmo, não é? Mas tu também já dialogou com outras vertentes da música, do rock, do blues, do baião, do forró, enfim. Tá? Quem são os caras assim que impressionaram o André com a música e que você carrega como duas influências fundamentais? Olha, então eu vou falar, Milton não é necessário citar de novo, mas a gente vai falar de Caetano, do Chico, Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, né, Dona Ivone Lara. Então a gente vai falar de Paulinho da Viola. Tem inúmeros, tem tantos. Então eu posso falar de Eudes Fraga, que ninguém conhece, mas que é um cara que eu conheci, fiquei encantado com o trabalho dele, com a obra. E são tantos, Joyce, nossa, inúmeros, né? E essas pessoas, elas fazem música que tocam o meu coração. Então não é uma coisa, né, que as pessoas às vezes entendem errado. Aquele cara acha tal música boa e a outra... Não, essa música toca meu coração de uma forma... Perfeito. Que... Para mim, então eu escancaro o coração para ela, porque ela realmente bateu ali e falou, olha, abre para mim, abro. E aí ela preenche um espaço ali, que nem todas, né? Para qualquer arte, para qualquer pessoa, isso é verdadeiro, né? O que preenche o seu coração, a gente tem um ponto comum, Milton Nascimento. Claro. E com certeza a gente tem inúmeros outros pontos. Inúmeros outros. Né? Djavan, esqueci como não de mencionar ele, você falou coração aberto, Djavan, para mim está escancarado. É verdade. É verdade. Muito legal. André, uma outra coisa, tia.
Essa questão da carreira musical, uma das coisas que eu me preocupo com o programa Prata da Casa é que eu sei que uma parte do pessoal que acompanha o programa é músico. Ah, sem dúvida. E aí o cara fica naquela, ou tá começando com a música e tal, e o cara fica naquela, pô, mas e se eu ser músico, mas eu não deveria ter uma outra profissão? Enfim, é lógico que cada um toma suas próprias decisões, decide com a família, ou como seja, mas enfim. A música, eu acho que ela não se encaixa somente num conceito de profissão, não é? Eu diria, talvez de uma maneira muito unilateral, não sei se tu vai concordar comigo, se o ouvinte concorda comigo, mas eu diria que a música é uma espécie de posição diante da vida, né? É um olhar diante do mundo, é uma forma de interpretação do que a experiência, a vida, enfim, os processos de construção da nossa subjetividade, da intersubjetividade com o outro, não é? Sem dúvida. Eu te perguntaria o seguinte: se o sujeito quer ser um bom músico, o que ele deve de fazer? Buscar uma poética que comunique bem? E isso faz com que ele possa abrir a mão da técnica? Ou ele tem que unir as duas coisas? Essa pergunta é para o ouvinte que fica pensando, olha, será que se eu tiver só a vibe, dá para dar conta do recado? Essa é uma pergunta que o André vai nos dizer agora. Bom, é uma pergunta difícil. Mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Claro. Existem pessoas que eu conheço que são tecnicamente, né, absurdamente bem tecnicamente. Mas aí, tecnicamente, no quê? No instrumento, voz, no instrumento, né, que ele conduz, se ele faz as duas coisas ou não, enfim, tem uma gama de coisas aí a ser consideradas. Perfeito. Mas eu acredito que aquela pessoa que tem um talento, ela vai ser especial de alguma forma, mesmo que tecnicamente ela não seja tão brilhante. E aquela pessoa que tecnicamente é brilhante, ela tem essa gama de encantamento para com os outros justamente por isso. A pessoa que une os dois, essas pessoas são muito raras, porque às vezes a pessoa tem muito talento e ela é mais vagabunda, ela não estuda, né? Ainda assim ela funciona muito bem, porque na verdade o talento fala alto ali. A outra que é muito estudiosa, tem menos talento às vezes do que mas ela é brilhante, porque ela estuda e ela é precisa, ela é... Agora, quando une os dois, o talento, junto com aquela predisposição a estudar, a melhorar dia a dia, aí essa pessoa vira um virtuoso, que são muito raros. Perfeito. Né? Eu acho tu estava mencionando e eu pensando, bom, eu me considero um músico amador, eu brinco com a gaita de boca por paixão, mas eu estou envolvido com a paixão, com a música, desde o ano de 1973, quando meu pai deu para minha irmã um toca-disco Philips, um disco do Johnny Rivers, um disco do Blunts, que é uma banda que gravou um único disco e eu escuto até hoje, e depois vieram inúmeros outros. Não é? Mas eu já tive a oportunidade de conhecer músicos com pouca técnica, mas com um feeling, uma pegada que você pirava de escutar o cara. Exatamente. E também tive até a oportunidade de tocar com um sujeito que tecnicamente era virtuoso, mas o cara tocava tão brabo e tão grilado com as coisas que ficava quadrado demais, você não tinha barato nenhum em tocar com ele. É que às vezes a pessoa ela esquece de usar o que ela faz a serviço da música que ela está tocando. Claro, ela quer mostrar alguma coisa, uma característica, a voz é isso, ou o cara é rápido demais para fazer a digitação na guitarra, ou toca piano. E aí ele esquece da música, ele quer mostrar aquela característica que o estúdio trouxe. E aí a música ficando em segundo plano, a gente fica um pouco aborrecido, né? Porque, afinal de contas, a música tem que estar em primeiro lugar. É isso aí. E como a música tem que estar em primeiro lugar, lembro a você
O aplicativo da Rádio UFSCar te permite acessar toda a programação, os podcasts dos nossos programas, né, de toda a programação da Rádio UFSCar, e também permite concorrer a sorteios. Eventualmente nós sorteamos aí ingressos para shows, eventos, etc. E como a música está em primeiro lugar, vamos tocar mais uma? Vamos de música, Vamos então. lá. Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô. Comentou comida, roupa lavada, a vida veio e me levou. Fui um beijo alforriado pela mão do imperador. Tive terra arado, cavalo e brida, a vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê bem nem bagaço, do que viu quem enfrentou. Campeão do mundo e queda de braço, vida veio e me levou. Li jornal, li prefácio, que aprendi sem professor. Frequentei palácio sem fazer feio, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Eu gerei 18 filhas, me tornei navegador, vice-rei das ilhas da Caraíba, a vida veio e me levou. Fechei negócio da China, desbravei do interior, possuí mina de prata jazida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Hoje não deram um almoço, né? Acho que o moço até nem lavou. Quase que fui deputado, quase que tudo acabou. Quase que já não me lembro de nada, vida veio e me levou. Muito bom. André, e, bueno, pensamos assim nas referências, etc. E eu te pergunto uma coisa. O que o André está escutando hoje? Quem são o pessoal dessa safra mais nova, cuja música ou a técnica com os instrumentos, as letras, etc. O que impressiona o André hoje? Hoje, deixa eu pensar, porque essa é uma pergunta difícil. Eu ouço muita coisa, mas nem tudo eu gosto, né? Eu ouço muita coisa que vem dos meus alunos, que a gente dá aula todo dia, então é um negócio que vem deles. Mas muita coisa que eu ouço, por exemplo, se eu falar de que me apresentaram agora, eu gostei. Eu gosto, por exemplo, da Ruiz lá, Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz, perfeito. Eu gosto... deixa eu pensar aqui. Eu gosto daquele rapaz, Thiago York. Thiago Gosto York, bastante. Perfeito. Acho ele bem bacana. Acho aquelas duas meninas que eu esqueci o nome Ana agora. Vitória. Ana Vitória. Acho bem legal também. Então, e essa vibe é uma vibe tranquila, né? Mas eu acho
bem legal mesmo. É aquela coisa de bater no coração lá e eu gosto. Claro. Eu gosto de bastante coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho mais. Eu gosto... são esses assim que vêm mais à mente assim agora. Mas daqui a pouco eu vou lembrando, vou te falando. André, e uma coisa, essa pergunta eu vou fazer para o professor. Às vezes o sujeito tem vontade de aprender a tocar o violão, por exemplo, e ele tem o objetivo específico de tocar, sei lá, eu nasci há 10 mil anos atrás do Raul, Tempo Perdido do Legião Urbana, sei lá, Alvorada Voraz do RPA. Agora estou mexendo no baú e aparecendo um monte de coisa. Formosa do Zero, que é uma música que eu adoro até hoje. Tá? O cara tem uma miscelânea de músicas que ele curte e ele quer tocar aquelas. Aí eu te pergunto como professor. Essa é uma boa forma de iniciar na música? Ou o ideal é aprender música e a partir de então você executa as peças que são da tua preferência pessoal? Como foi isso para ti no teu início? E como é que é essa perspectiva para ti como professor hoje em relação a jovens alunos, aí, adolescentes que estão querendo tocar isso ou aquilo? No meu início foi muito fácil, assim, porque eu tive grandes amigos que tocavam. Então a gente tinha eu nasci numa cidade muito pequena, São Simão, e a gente tinha uma gama... habitantes? Tem uns 15 hoje. Na minha época devia ter uns 10. Pá, então eu venho de uma metrópole, 36 mil habitantes, Dom Pedrito, fronteira com o Uruguai. Metrópole, frente a São Simão, é uma metrópole total. E nós tínhamos assim um ponto de encontro na casa de um dos amigos, e a gente se reunia para fazer quaisquer outras coisas, baralho, TV, mas no final culminava com o violão, uma rodinha de violão, e a gente cantava. Isso aí, por exemplo, todo mundo, né, no fim de semana, ou quando estava de férias. Claro. E aí a gente inventava de fazer serenata, por exemplo. A gente saía para fazer serenata para as pessoas, não era aquela coisa de fazer serenata para uma mulher especificamente. A gente fazia uma serenata para quaisquer pessoas, e aquelas pessoas saíam para fazer serenata para os outros, e assim, no final, a gente estava lá em 30, 35 pessoas. Era bem legal. E a gente tinha essa afinidade. Então, a coisa fluía assim, porque aquela pessoa te apresentava uma música naquela roda, e você falava, nossa, que música legal, não, vou te ensinar, vem aqui. A gente trocava esse tipo de... Sim. E aí, meu repertório foi mais ou menos em cima disso. Eu fui aprender concepção de acordes, não sei lá, muito mais tarde que isso. Eu fazia as coisas de ouvido. Perfeito. E porque as pessoas me ensinavam. E, por exemplo, é a melhor forma de aprender? Não sei, né? Funcionou para mim, claro, né? Porque me fez ficar cada vez mais cativo da música, cada vez mais feliz quando eu pegava o instrumento. Perfeito. Agora, um professor diz isso. Eu diria como professor isso. O que te deixa feliz, Ronaldo? É Alvorada Voraz? Então tá bom, a gente vai fazer Alvorada Voraz não com aquele arranjo que você tem. A gente vai fazer agora, devido às suas limitações, a gente está começando agora, a gente vai fazer o Alvorada Voraz de outro, mas daqui a pouco a gente vai transformando a Alvorada Voraz até ela se tornar essa Alvorada Voraz que você quer hoje, que a gente não tem condição de desenvolver. Perfeito. Mas a gente vai começar com a Alvorada Voraz mais magrinha e depois a gente vai acrescentando alguns elementos e ela vai ficar bacana. Desde que você fique feliz, para mim tá bom. É isso. Né? É isso. Muito bom. Muito bom. Lembrei de outras que eu gosto mais ainda, que é do Ira. Principalmente de 86, eu sou um apaixonado pelo Ira. Muito bom, nós encerramos então que é o primeiro Prata da Casa do segundo semestre de 2018. E tendo para mim a honra e a felicidade de receber o meu irmão querido aqui, o André de Souza, o engenheiro que virou músico e abandonou a engenharia. Honra André, toda minha, Ronaldo. Muito obrigado, querido. Eu sei que você teve que mexer na tua agenda para poder vir bater esse papo conosco e com o nosso ouvinte. Te agradeço de coração mesmo. Imagina. Certo? Um prazer mesmo. E tamo junto. Pessoas, o ouvinte da Rádio Fiscar, lembro novamente,
Baixa o app e você acompanha toda a programação da Rádio Fiscar. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. 95,3 FM.